Saudações! Hoje vamos falar de um dos temas centrais da fé cristã, a Trindade Bíblica, ou a Santíssima Trindade. Apesar de não haver essa palavra revelada na Bíblia, nós conseguimos ver aspectos claros que se referem à Trindade quando estudamos de forma aprofundada as Escrituras. E hoje vamos falar especificamente da definição da Trindade, a fundamentação bíblica que sustenta esse conceito, a distinção das pessoas e a unidade essencial do Deus e as implicações práticas de termos um Deus que é supostamente 3 em 1. Preparados? Então vamos. Teologia duvidosa. A Trindade refere-se à crença na natureza triuna de Deus, manifestada como Pai, Filho e Espírito Santo. Essa doutrina destaca a unidade e diversidade na divindade, baseando-se em passagens bíblicas que revelam essas 3 pessoas divinas. É essencial entender que, embora haja uma distinção entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles compartilham uma essência divina. Cada pessoa da Trindade é totalmente Deus, sem divisão na divindade. Esta é uma complexidade que desafia a nossa compreensão, mas que revela a grandeza do Deus da Bíblia Sagrada. Além de ser um mistério teológico, a Trindade tem implicações práticas em nossa vida diária. Ela destaca a comunhão perfeita entre Deus e nos chama para buscar relacionamentos profundos e unidade em nossa comunidade cristã. Vamos agora examinar alguns textos-chave que sustentam a doutrina da Trindade. Temos alguns exemplos no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Em Gênesis 1, versículo 26, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. O verbo façamos, naser em hebraico, está na forma plural, indicando uma ação coletiva. Em Gênesis 3, versículo 22, e disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. O verbo se tornou está na forma singular, mas a expressão um de nós sugere uma conversa ou deliberação. Em Gênesis 11, versículo 7, vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entenda a língua um do outro. O verbo vinde, nerdar, e confundamos, nivlaar, estão na forma plural, indicando uma ação coletiva. E atendendo e considerando que quem escreveu o livro de Gênesis foi Moisés, há que ter em conta que estas expressões podem estar a vir daquilo que ele poderia observar. Porém, existem outras interpretações que sugerem que muitas vezes formas pluraliais sugerem majestade ou expressão de excelência, sem necessariamente indicar uma pluralidade de pessoas. E você, o que acha? Quando olhamos para outros livros ainda do Antigo Testamento, como Isaías 6, versículo 8, vemos: depois disto ouvi a voz do Senhor a quem dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. O verbo enviarei está na forma singular, mas a expressão por nós sugere uma deliberação ou consulta na divindade. Em Isaías 48, versículo 16, temos: chegai-vos a mim, ouvi isto. Desde o princípio não falei em segredo, desde o tempo em que isso acontece, eu estou lá. E agora o Senhor Deus me enviou a mim e seu Espírito. O verbo me enviou, Shalashani, está na forma singular, mas a menção ao Senhor Deus e ao Espírito sugere uma complexidade na ação divina. É no livro de Isaías que nós observamos esta dualidade, antes de observar exatamente a presença do Cristo como Deus Filho. Mas temos um episódio claro, exemplar, no livro de Gênesis, capítulo 18, onde temos a presença de Jesus Cristo ainda no Antigo Testamento, antes de nascer aqui como forma carnal, em que aparece: o Senhor apareceu a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da sua tenda no maior calor do dia. Levantou os olhos e olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele, e vendo-os, correu da entrada da tenda ao encontro deles e prostou-se em terra. Temos aqui a aparição do Senhor, o anjo do Senhor, acompanhado de 2 anjos mensageiros. Ou seja, se fosse um anjo comum, ou se fossem apenas anjos comuns, eles não teriam aceito a adoração de Abraão. Mas como era Jesus Cristo, Deus ele próprio, que apareceu à casa de Abraão para diversos assuntos, ele aceita. Mas para este assunto, por haver várias discussões teológicas, cobre-me para um outro vídeo, num outro dia. Deixem aí nos comentários se isso seria algo do vosso interesse. Voltando aos textos que justificam a Santíssima Trindade, agora no Novo Testamento, depois do nascimento carnal de Jesus aqui na Terra, nós temos em Mateus 28, versículo 19:
Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 2 de Coríntios 13, versículo 14. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Mateus 3, versículo 16 a 17. E Jesus, quando foi batizado, subiu logo da água, e eis que os céus se abriram, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele, e eis que uma voz dos céus dizia: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Vemos a manifestação dos três. João 14, versículo 16 a 17. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Vemos Jesus dizendo que rogará ao Pai para enviar o Espírito Santo. Bom, praticamente já chegamos ao fim do vídeo, mas ficam aqui alguns tópicos para refletir, talvez para próximos vídeos. As provas que mostram que Jesus Cristo já existia desde a fundação do mundo, desde a criação do universo. Temos exemplos como João 1, versículo 1 a 3, João 8, versículo 58, Colossenses 1, versículo 15 a 16 e João 14, versículo 8 a 10. E ficou também a ideia de se fazer um vídeo só a explicar a trindade satânica que observamos que ocorre no livro de Apocalipse, mostrando que Satanás também fará uma imitação da forma de Deus atuar no final dos tempos. Deixem aí nos comentários se isso seria um vídeo do vosso interesse. Se gostou do vídeo, eu peço o seu like e partilhe com o próximo se achou esta mensagem importante, relevante e edificante. Amém. Teologia duvidosa.